Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês vão, meus alunos do primeiro ano? Que saudade de vocês, hein, galera? E a gente nem se conheceu muito bem. Eu espero que todo mundo esteja bem. Sou eu aqui, ó, professor Agnello, novamente vindo aqui para gravar essa videoaula para vocês, para dar uma força aí a vocês. Tá ok? Então vamos lá. Só queria lembrar vocês que não acabou a pandemia não, hein, galera? Continuar se prevenindo aí, hein? Lavar as mãos, usar álcool em gel, botar uma máscara, evitar sair, mas se sair, se prevenir. Tá ok? Então vamos lá. O nosso tema da aula de hoje é Roma Antiga. Gente, eu fiz um resumão de Roma Antiga para vocês. Tá ok? Primeira estrutura de Roma Antiga que eu quero que vocês lembrem é localizada na Península Itálica, né? Onde é hoje a Itália, né? Se você for no mapa europeu, a Itália é aquela península que tem um formato de bota. Povos que formaram Roma, né? Latinos, úmbrios, ilírios, etruscos, cartagineses e gregos. Então esses povos se juntaram. Roma, a verdade é que Roma surgiu a partir de uma junção de 7 vilas, né? 7 pequenas vilas que a partir dali começaram a crescer e virou o Império Romano. E também temos a lenda de Rômulo e Remo, né? Os irmãos que o tio deles, né, Anúlio, uma coisa assim, o nome do tio deles, deu um golpe, tomou eles do poder, jogou eles no rio, eles foram salvos por uma loba que os amamentou, né? Depois de adulto eles voltaram e destronaram o tio. E numa briga entre os dois, Rômulo matou Remo, né? Então ficou essa história aí como uma lenda, um mito sobre a criação do Império Romano. O Império Romano ele é dividido em 3 momentos, botamos aqui, ó, a monarquia, a república e o império. Botei uma observaçãozinha aqui que a gente ainda vai falar no final, mas está dizendo aqui o Império Romano vai até 476 d.C., sendo que é o Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Oriente, vocês vão ver daqui um pouquinho, ele dura até 1453, né, o Império Romano do Oriente. Divisão social de Roma, ela era basicamente dividido dessa forma. Patrícios, né, que eram da aristocracia, a galera que tinha dinheiro, e esses patrícios tinham poder político. Clientes, que eram estrangeiro, ou, eu botei mas ou comerciantes também, tá? Eles eram sempre ligados a famílias patrícias. Plebeus, né, os camponeses, libertos, que eram ex-escravos, e escravos, né, prisioneiros de guerra ou por dívida. Lembrando que na pirâmide social, quanto mais no cume, né, da pirâmide mais importante, quanto mais na base menos importante. Primeiro período romano é o período da monarquia, né, que aí a gente tem uma grande influência etrusca. Poder concentrado no rei, só que ele não é um poder totalmente ilimitado, né, ele tem grupos políticos que o limitam, né, sendo que é o Senado e as assembleias. O Senado, né, chefiado pelas grandes famílias patrícias, né, os grandes clãs, formado pelos mais velhos desses clãs, né, aconselhava o rei, escolhia o sucessor do rei, podiam vetar as decisões do rei. A Assembleia Curiata, né, formada pelos patrícios e da reunião dos clãs. Né, então são os clãs, mandam os patrícios lá, os representantes. Aprovavam, negavam as leis, decidiam a declaração de guerra e tudo mais. Esses patrícios, né, essa galera ganhou um plano de prestígio, derrubaram a monarquia. Aí eu botei um detalhezinho aqui para vocês, que em Roma, esse período foi um grande crescimento estrutural de Roma, né? Drenagem de pântanos, redes de esgotos, construção de muralhas e criação das abóbadas, né, que é aqueles telhados arredondados e tudo mais. Aí vamos por uma república, onde existe uma dominação patrícia na república. A república ela é controlada por alguns órgãos políticos. Os magistrados, o Senado e novamente a Assembleia, que tem uma estrutura totalmente diferenciada do Senado e da estrutura das Assembleias do período monárquico. Os magistrados eram divididos em cônsules, que eram no número de 2, comandavam os exércitos e tudo mais, então eles ficavam comandando as cidades. Pretores, né, que eram os juízes, também em número de 2. É responsável pela justiça, pelos julgamentos e tudo mais. Questores, que eram em número de 20, eram responsáveis pela arrecadação e administração dos impostos. Edes,
eram responsáveis pelo policiamento e conservação das cidades, em número de 4, e censores. Esses censores eram responsáveis pela contagem da população, que era um cargo importantíssimo, né? O controle da população, você saberia mais ou menos o crescimento ou não dos grupos mais inferiorizados ou dos grupos mais fortes, quem ficou mais ou menos rico. Então, eles faziam esses controles. O Senado, ele era composto por 300 membros vitalícios. Eles controlavam o tesouro, né? Eles podiam dizer aonde poderiam gastar o dinheiro, podiam propor guerra e paz, e eles tomavam as decisões mais importantes do Império Romano. A Assembleia, ela que votava as leis, né? Criava e votava as leis. As assembleias eram divididas em 3. A Assembleia Centuriata, que era uma assembleia de representantes do exército, e por as legiões, os exércitos romanos, eles escolhiam os cargos mais importantes, né, que eram os cônsules, pretores e censores. A Assembleia Tribal, que eram representantes das localidades que compunham o Império Romano, escolhia os questores e os edes. E a Assembleia da Plebe, que a Assembleia da Plebe escolhia o cargo de tribuno da plebe. Esse tribuno, número de 10, tá? Era um cargo importantíssimo, vocês vão ver que ele podia vetar leis. Criava uma lei que não agradava muito os plebeus, ele podia vetar essa lei e essa lei perdia o efeito. Ditador. É um nome muito utilizado hoje, né? Ditador, ele era um cargo criado em período de crise romana, onde a crise, eles tinham poder absoluto dentro da crise, né? Mas é determinado um determinado tempo, né? De 6 meses. Então, eles podiam tomar qualquer decisão dentro do Império Romano. Nesse período, nós temos ainda as conquistas da plebe. Tribuno da plebe, cargo, né, que é um cargo que fazia parte do Senado, podia vetar a lei. Aí eu botei aqui um exemplo dos 2 principais tribunos da plebe, que foram Tibério e Caio Graco, né? Eles defendiam a reforma agrária e tudo mais. Caio também criou a lei do frumentário, né, que obrigava a vender o trigo mais barato para os plebeus. Eu não preciso dizer que ambos foram assassinados. Lei das 12 Tábuas. Gente, foi a primeira forma de lei escrita do Império Romano. O que significa ter a lei escrita? Gente, é muito simples. A lei, antes de ser escrita, era uma lei costumeira. Então, dependia dos aspectos de interpretação. Ou seja, não era justa. Eu, Agnello Patrício, boladão, cheio de dinheiro, cometi o mesmo crime que um plebeu bem pobre. Tu acha que o juiz vai administrar eu e o plebeu da mesma forma? Não. Agora, com a lei escrita, não. Vale o que está escrito, ou seja, vale para todo mundo. Fazia todas as pessoas iguais perante a lei. A lei da Canuleia acabava com a proibição do casamento entre plebeus e patrícios, ou seja, agora o plebeu pode casar com patrício. Antigamente não, patrício só podia casar com patrício. Expansionismo romano. Eu vou dar uma voltada aqui para vocês verem que eu botei aqui, ó. Atividades econômicas de Roma. Agricultura, pecuária, comércio e a principal atividade econômica de Roma, que são as guerras de expansão. Gente, Roma, com as guerras de expansão, ela consegue 4 coisas: riquezas, território, cultura e escravos. Ou seja, ele enriquecia com os saques de guerra, né, com as riquezas. Território, ele expandiu o Império Romano para ficar mais forte. Cultura, o que Roma fazia? Absorvia a cultura dos vencidos. E escravos, porque quem constrói a estrutura econômica do Império Romano é o escravo. Ou seja, então Roma tem o que a gente chama de modo de produção escravista. Ou seja, quem produz a riqueza de Roma é o escravo. Aí voltamos para cá. Por quê? O expansionismo romano foi uma das estruturas mais importantes do crescimento e Roma se transformar no maior império da antiguidade. Ela sempre tinha necessidade de buscar riquezas e escravos. Nesse período expansionista, nós tivemos a principal guerra desse momento, que é a chamada de Guerras Púnicas, entre Roma e Cartago. Foram 3 grandes batalhas, Roma venceu as 3, só para dar uma adendo para vocês, e Roma, ela acaba dominando, ela acaba controlando
toda a navegação comercial no mar Mediterrâneo. Então Roma, ela ainda mais transforma Cartago no protetorado romano. Agnello, quais são as consequências desse expansionismo, dessas guerras? Gente, a principal consequência, eu botei alguma aqui, né? Enriquecimento de Roma, aumento do número de escravos, criação dos latifúndios, né? Cresce a aristocracia, mas essa aqui, galera, é a principal consequência, o fortalecimento dos militares, ou seja, os generais começam a ganhar muito poder no Império Romano, tanto que eles derrubam a República. A República ela é derrubada no que a gente chama de primeiro triunvirato, a unificação do poder dos militares, né, de 3 grandes generais, Júlio César, Crasso e Pompeu. Crasso morre, Pompeu e Júlio César começam a disputar o poder em Roma. Pompeu é nomeado cônsul vitalício e Júlio César é contrário a essa medida, ou seja, Pompeu está ficando mais poderoso que Júlio César. Só que os exércitos de Júlio César, que estavam sob o comando de Júlio César, eram bem mais poderosos, bem mais fortes. Júlio César era também uma liderança gigante. O que o Júlio César faz? Invade Roma, prende Pompeu e o Senado o escolhe como ditador. Lembra aquele ditador que tem um poder absoluto? César, né? Júlio César, ele exige se tornar ditador vitalício e com isso ele se transforma no primeiro imperador romano. Aí no Império, perceba que o Júlio César é assassinado, né? Tem até um lance na história que diz que ele foi assassinado por Brutus, né? O seu, desculpa, seu filho adotivo e tudo mais. A gente não tem certeza, a gente não tem essa prova, né? Não existe essa ideia de que Brutus matou. Segundo a história, ele recebeu uma cilada do Senado, né? Todos os senadores deram uma facada nele e a última facada foi Brutus que deu. Ele fazia parte do Senado. E outra coisa, que o Brutus era filho dele, também não temos prova, né? Alguns dizem que o Brutus também era amante dele, né? Coisas do gênero. Com a morte de Júlio César, o governo de Roma é assumido por mais 3 generais, Marco Antônio, Lepto e Otávio, dando origem ao que a gente chama de segundo triunvirato. Os 3 disputam o poder e quem sai vencedor é Otávio, que se transforma em novo imperador romano. Dando só uma ressalva essa parte, Marco Antônio ele se relaciona com Cleópatra, Júlio César também, né? Mas diz a história que Cleópatra era realmente apaixonada por Marco Antônio. Cleópatra era rainha do Egito, né? Dizem que era uma das 3 mulheres mais bonitas da história, né? Ela, Helena de Troia e a rainha de Sabá. Correto? Então, quando ela descobre que Marco Antônio morre, ela vai se suicida, né? Bota a mão no cesto com a serpente e tudo mais. Otávio, ele recebe o título de imperador, né? Que é chefe militar de Roma, príncipe, o primeiro cidadão, né? O chefe do Senado, e Augusto, né? O divino sagrado. Ele começa a criar-se Roma, um que a gente chama de poder teocrático, né? O imperador também vai ser chefe da religião. Começa um período que a gente chama de Pax Romana, né? Um período que dura 250 anos, tal, que é um período que Roma começa a não ter grandes conflitos. E aí o que acontece? A situação do povo não está muito boa, tal. O que os imperadores começam a fazer? Uma prática que é muito utilizada até hoje, hein? É a chamada política do pão e circo. O que o imperador oferecia? Trigo e azeite, preços muito baixos, e espetáculos de luta, corrida de bigas e tudo mais, para distrair a população, para desfocar os problemas sociais que ocorriam. Tá? E aí, galera, vou falar um negócio para vocês que é bem interessante. Aquilo que faz o Império Romano se tornar um grande império da história, né, que é o seu expansionismo, é a expansão romana que faz Roma ser o grande império e mais forte. Mas aí tem um detalhe histórico bem interessante. Aquilo também que faz Roma ser o grande apogeu com as suas expansões é aquilo que faz também Roma decair. Porque o Império Romano, gente, ele fica muito grande. Fica muito grande, então fica muito difícil de proteger suas fronteiras. E começa então o que a gente chama historicamente chamando de invasões bárbaras. Povos não romanos, porque presta atenção, detalhe, hein? Bárbaro, todo mundo acha que bárbaro é aquele cara selvagem, mauzão, tipo Conan. Não.
Bárbaro é todo aquele que não é romano. Todo povo que não é romano é considerado um povo bárbaro. Então, esses povos não romanos, bárbaros, começam a invadir o Império Romano atrás de terras mais férteis. O Império entra em crise, ele entra em crise. Por quê? Ele para de expandir. Ele para de crescer. Se ele para de crescer, ele para de obter riquezas e escravos, dando início, sim, uma grande crise econômica no Império Romano. Desemprego, fome, e aí começa no Império Romano uma coisa que a gente chama de ruralização, ou êxodo urbano, né? A galera começa a sair dos centros urbanos e procurar habitação nos campos. E quando ele começa a criar habitação, procurar as habitações no campo, ele começa a aceitar o processo de colonato, né? Que a gente já vai falar. Aí o que acontece? Diocleciano, esse imperador, ele edita chamado Edito Máximo, né? Que é uma lei que divide o Império Romano em 4 partes dadas para os generais. Aí Roma começa a ter uma tetrarquia, né? 4 líderes. Não dá certo, eles começam a entrar em confronto com ele. O imperador Teodósio, mas todos eles ligados ao imperador, tá? O imperador Teodósio divide o império em 2 partes. O Império Romano do Ocidente, com a capital Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla. Esse Império Romano do Oriente, ele é também chamado de Império Bizantino, porque era a região das terras da colônia de Bizâncio. E aí, nós temos aqui, ó, o imperador Constantino, ele reconstruiu Bizâncio, né? E se tornou a capital do Império Romano do Oriente, sendo batizada como Constantinopla. O imperador Constantino assina a lei do colonato, né? Aquele acordo entre o dono da terra e o camponês. Que acordo é esse? O dono da terra, ele cede o local para o cara morar e protege esse camponês, e em troca o camponês tem que trabalhar nas terras desse senhor. Religião romana. De início, eles eram politeístas, né? Utilizavam os deuses gregos, mas com nomenclatura diferente. Quer dizer, tipo, Zeus era Ares, era Júpiter, Afrodite era Vênus, Minerva era Atenas, Mercúrio era Hermes, Hades era Plutão. E aí vai toda essa sequência de deuses aí. Eles faziam essa associação. Tá? Se eu não me engano, Zeus era Júpiter. Isso aí. A Império Bizantino, que ele tem uma estrutura um pouco diferenciada do Império Romano. Lembrando que o Império Romano do Ocidente caiu em 476. O Império Bizantino só cai em 1453 com a invasão dos turcos. Né? Capital Constantinopla. O imperador era visto como divino. Começa aí uma teocracia, né? O imperador ele é chefe religioso e chefe da nação. Mas, como eu falei aqui, ó, Césaropapismo, né? O imperador é o chefe da igreja. Houve uma ruptura com a igreja, né? Nós tínhamos a Igreja Católica Apostólica Romana em Roma e tínhamos aqui a Igreja Grega ou Igreja Ortodoxa. Só voltando aqui um pouquinho que eu pulei sem querer, no início, né, os cristãos eram perseguidos em Roma, o cristianismo se espalha, aí o que acontece? Constantino, ele edita o Edito de Milão, né? Constantino permite o culto dos cristãos, porque eles já estavam ficando muito maiores, então ele estava querendo trazer para o lado. E no Edito da Tessalônica, Teodósio transforma o cristianismo como religião oficial de Roma, né? Então, aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que no Império Bizantino, né, a igreja é chamada Igreja Católica Grega ou Igreja Ortodoxa, que o chefe é o patriarca, diferente da Igreja Romana, que o chefe é o Papa. Isso é bem interessante vocês lembrarem. Qual era as diferenças? Primeiro, eles tinham a ideia iconoclasta, né? Na Igreja Bizantina eles não aceitavam as imagens. E defendiam a ideia do monofisismo, que Jesus sempre teve as 2 naturezas, humana e divina. Porque para a Igreja Católica, enquanto Jesus estava na Terra, ele tinha natureza humana. Ele só teve natureza divina quando subiu aos céus.
Para eles não, Jesus sempre teve as duas, né? Isso a gente chama de monofisismo. A separação dessa igreja é chamada de cisma do Oriente, né? Que é onde a igreja foi separada. Aí formou-se a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Grega. Houve também lá o que a gente chama de Revolta de Niquê, ocorrida em 532, por causa das crises, né? Foi na cidade de Niquê. Ela ocorreu dentro do autódromo, né? Do hipódromo de corrida de Bigas, onde tinha duas torcidas, verde e azul, né? A galera verde começou a se revoltar, até por causa da situação que ocorria lá, e os azuis se juntaram com ele. E o que aconteceu? O imperador fugiu com isso tudo. Só que quando o imperador volta, gente, ele massacra geral, né? O imperador Justiniano, que era casado com Teodora, ele tenta restabelecer o Império Romano, né? Fazer o Império Romano ficar daquele tamanho todo, e ele cria o Código de Justiniano, né? Um conjunto de leis que ele criou. Esse império ele dura até 1453, quando é invadido pelos turco-otomanos, né? Os turcos muçulmanos, tá ok? Galera, eu espero que essa videoaula aí resumida tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí na plataforma, tá ok? Forte beijo do professor para vocês, galera. Se cuidem. Tchau, tchau.